Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 25 de abril de 2024, faltam 3 dias para a grande decisão da Superliga Masculina entre Vôlei Renata e SESI Bauru. E vamos aos destaques. Hoje nosso programa até meio-dia, atualizando absolutamente tudo do mundo esportivo. E começamos falando de Série A3. Grêmio Prudente e Votuporanguense iniciaram ontem a decisão da A3 do Campeonato Paulista. As duas equipes ficaram no empate em 2-2. O duelo foi disputado no estádio Prudentão. A finalíssima será disputada no próximo sábado, às 18 horas em Votuporanga. Quem vencer será campeão. E agora o destaque do Guarani, chegando na voz de Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e uma ótima quinta-feira para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. O Guarani entra na reta final de preparação. Hoje acontece a última atividade antes da primeira partida do Bugre em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã, às 9 horas da noite, o adversário é a Chapecoense. Um duelo de reencontros. Do outro lado, Humberto Louser. Claudinei Oliveira estava na Chape. Uma grande confusão. Mas a gente espera que o Guarani tenha uma atuação melhor. E é isso também que o torcedor espera na primeira partida em casa. Paraíso, que foi apresentado ontem, atacante, deve ser relacionado e fica à disposição do técnico Claudinei Oliveira. Mesma situação do lateral esquerdo Vinícius Cauê. A única ausência é do lateral direito Heitor, que foi expulso contra o Vila. No basquete, Campinas volta a jogar hoje à noite contra São José pela LBF. O duelo será fora de casa, às 19h30. As campineiras precisam se recuperar da competição. O time ocupa a 7ª colocação com 16 pontos. São José também possui 16 pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O Palmeiras venceu o Independente Del Valle do Equador fora de casa pela Copa Libertadores. O Alviverde chegou a estar perdendo o jogo por 2-0, mas foi buscar a virada para 3-2 com gols de Hendrick, Lázaro e Luiz Guilherme. Hoje o São Paulo enfrenta o Barcelona de Guayaquil também no Equador pela Libertadores, às 9 horas da noite. Será a estreia do técnico Luiz Ubeldia no comando do time. Já o Santos volta a campo na sexta-feira, quando encara o Avaí em Florianópolis pela 2ª rodada da Série B. NBA! Opa! Na NBA, Boston Celtics e Miami Heat se enfrentaram pelo jogo 2 dos playoffs. O jogo foi ontem à noite, e mesmo com as atuações brilhantes de Jaylen Brown e Jason Tatum, os Celtics perderam o embalo do primeiro confronto e foram derrotados em casa pela franquia da Flórida por 111-101. Com um time visivelmente entrosado em quadra, o Miami Heat anotou 23 bolas de 3 na partida, um número espetacular. E agora o destaque da Ponte Preta com Antônio Lupe. Olha, Júlio, a Ponte Preta que joga no domingo contra o Goiás fora de casa. E a tendência é que o atacante Gé seja relacionado para o duelo contra o Esmeraldino. O atleta estava participando da atividade nesta quinta-feira, só que no time de baixo. A tendência, até porque ainda tem muita coisa para acontecer até domingo, dia do jogo, do mesmo time da Ponte que entrou em campo contra o Coritiba. Sérgio Rafael e Luiz Felipe não devem ser problemas após deixarem o gramado com problemas musculares. Thiago Monteiro estreou com vitória na chave principal do Simples de Madrid Open hoje pela manhã. O número 118 do mundo dominou o sérvio Dusan Lajovic, número 65 do ranking, e venceu em sets diretos, parciais de 6-4 e 6-3. O brasileiro furou o quali no Saibro de Madrid e avançou à 2ª rodada do Masters 1000. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Grande abraço para você, Fabião.
Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Um grande abraço, Júlio. Ontem, pela Copa Sul-Americana, o Bragantino venceu a segunda partida na competição. Massa Bruta bateu o Sportivo Luquenho do Paraguai por 2-1, com gols de Thiago Borbas e Gustavinho no Nabi Abichedi. Já pela Libertadores, o Flamengo perdeu a invencibilidade na temporada ao ser derrotado por 2-1 para o Bolívar, na altitude de La Paz. O atacante brasileiro Bruno Sávio, o ex-Guarani, fez um dos gols do time boliviano. E no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu a primeira na Libertadores. 3-1 para cima do Universitário do Peru e segue sonhando com a classificação. Sensacional, Fábio Chave. Parabéns, viu? Valeu. Sensacional. O Fábio Chave tá voando. Olha lá, Luiz Guilherme, ontem, aos 40, não sei quanto, segundo tempo. Hoje você percebe, o cara Leveza. que torce com o Palmeiras, nada tira o sorriso do rosto. Leveza. Nada. Não, Leve, livre. Que destaque limpo. Limpo. No time. Ele me lembrou muito uma Espetacular. caixa de câmbio. Pois na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e foi fluindo. Que coisa linda. Eu aprendo com vocês. Não faça isso. Pelo amor, não repita uma seja coisa modesto. dessa. Carlos Eduardo de Freitas. Ótimo dia pra você. Carlão, gostaria que você comentasse o draft da NFL, que eu tô brincando. Eu não tava na pauta. O visivelmente entrosado no se logo. você Não, falasse ele antes... foi bem, visivelmente. Eu assisti o jogo inteiro. E Mas eu estava perguntei pra ele, cara, você viu o jogo? visivelmente Não. entrosado. Mas eu fui pelo Júlio Nascimento. Pô. Perfeito. Só me dei mal nas dicas do Loop lá de... Né, Aí, tá vendo? Mas deixa eu pra lá. perguntei pro Lupe e disse que deu tudo errado, né? Deu de 5, acertei 2. Aí, tá vendo? Não, mas as duas que ele acertou fui eu que falei. Ah lá, tá. Mas tá bom. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. E bom dia especial, torcedor palmeirense, né? Que vitória histórica, com contornos de muita dramaticidade, mas no segundo tempo o técnico Abel Ferreira colocou em prática todo o seu conceito técnico e a gestão. Dois jogadores que estavam ali, não vou dizer escanteados, mas sem tanto protagonismo, como o Lázaro, que acabou de chegar, o próprio Luiz Guilherme, que está em ascensão, mas precisava marcar um gol, precisava ser decisivo. E tudo aconteceu de uma maneira sensacional. É uma vitória, guardadas as devidas proporções, como a do Botafogo, no Campeonato Brasileiro, que iniciou a caminhada, a trajetória do Palmeiras rumo ao título. E outra coisa, dá muita confiança para a sequência da temporada. O rival Flamengo foi lá com um time misto, encarou o Bolívar, mas não trouxe a vitória. É por isso que eu falo, o Flamengo joga bonito, tem individualidade, mas o Palmeiras compete, e compete demais. E no futebol de hoje prevalece, sim senhor, a competição. São os destaques aqui do CBN Esportes. Você também manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070. 91869070, o WhatsApp da CBN que está à sua disposição. Também estamos no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, onde você tem o chat e também imagens ao vivo do nosso estúdio e também de algum lugar de São Paulo, onde está Fábio Scheibe. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto. A coordenação do streaming é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Senador Saraiva, trânsito intenso pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales e pela pista da esquerda, na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. Quem segue pela Avenida Campos Sales, reduz a velocidade desde a saída ali do túnel João Penteado até a Avenida Francisco Glicério. A Avenida Moraes Salles tem excesso de veículos na chegada à Rua Padre Vieira e mais à frente na chegada ao viaduto Laurão, sentido Nova Campinas. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade próximo à Rua Itu. Quem segue ali pela Rua Irmã Serafina tem excesso de veículos pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Anchieta, o ouvinte reduz a velocidade somente pela pista da direita, desde a Avenida Benjamin Constant até a Avenida Orozimbo Maia. Quem segue ali pela pista da esquerda vai fazendo um bom caminho, são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora 11h17. O novo Centro Cultural do SESI Campinas chegou com uma programação imperdível e gratuita, bem perto de você, na Avenida das Amoreiras, número 450. Só vem! Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Tá chegando a hora. Domingo tem decisão da Superliga com o vôlei Renata em quadra. O time de Campinas enfrenta o SESI Bauru. O jogo está marcado para as 10 horas da manhã no ginásio Geraldão, em Recife. Lembrando, duelo único. Quem vencer leva a taça para casa. E olha só que legal, né? Dos envolvidos na decisão, ao todo são 7 títulos entre os atletas que vão participar desta grande decisão. O central Éder do SESI, o ponteiro Maurício Borges e o líbero Luquinha do Campinas, na verdade juntos, são 12 títulos da principal competição do vôlei nacional. O Éder é o recordista, né? Ele já conquistou 7 vezes a Superliga. O Maurício Borges já conquistou 3 títulos. E eles estarão em quadra, buscando mais uma conquista. E é claro que você acompanha todos os detalhes aqui na CBN Campinas. Transmissão ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, com Marco Guarizo e os comentários da Renata Rondini. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
11 horas e 20 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, só que mandando um abraço para toda a galera que está participando pelo nosso WhatsApp, 991869070, o WhatsApp que está à disposição. Eu tô preocupado, viu, Valmir Bortoleto, porque sempre que eu pego o fone eu aumento bastante o volume. Será que eu tô com mais surdo que o Guilherme Pierangeli? Preocupante, hein? É preocupante. Ou então o Guilherme Pierangeli tem uma audição... Você sabia que em rara. casa, não sei se vocês passam por esse problema, às vezes ou meu filho, a minha esposa me chama, tá lá no quarto, falei, ó, não adianta falar comigo daí, porque não vai dar certo. Bom, vamos passar, né? Fazer os exames aí também, né? De bom, audição pra ver se tá tudo é certo. bom. Fala, JN, tudo bom? Pergunta pro Carlão se torcer para o Palmeiras é fácil. Nossa. Ricardo de Paulínia. Olha, torcer para o Palmeiras hoje é fácil. O Palmeiras já passou por algumas turbulências. Eu converso muito com o Fabião sobre essa situação, mas hoje o Palmeiras está nas nuvens, né? Não hoje, né? Eu acho que desde 2015, nesta nova roupagem do Palmeiras, após quase um novo rebaixamento em 2014, mas de 2015 para cá o Palmeiras virou hoje referência, sem dúvida alguma. E neste momento, dia 25 de abril de 2024, é fácil torcer para o É Palmeiras. muito geracional isso, né? É. Talvez aí, vamos, sei lá, pensar aqui nas piores fases do Palmeiras. A década de 80 do Palmeiras foi muito sofrido. discreta. Foi. Aí teve o primeiro rebaixamento, né, Fábio? Em 2003 ou 4? 2002. É, que foi Então também ele uma joga a fase- Série B 2003, né? Isso. Time do Love. Aquela Série B com o Botafogo, né? Sim. Tanto é que, aí o Fábio pode concordar comigo, tem vários canais, né? Vários twitters, aquele Joguei na CEP, que eles tiram sarro, né? O próprio palmeirense tira sarro dessa geração. Eu acho sensacional aquele Twitter, eu Joguei na CEP, é maravilhoso. Ô, Fabião, e outra coisa, né? Aí entra no debate aí, que há até um conflito entre torcedores do Palmeiras, que os torcedores de uma geração anterior, como a do Fábio, que passou por perrengues e passou por grandes momentos também, há um conflito com os torcedores de agora, né? Que os caras falam, esses torcedores são modinha, torcedores de Allianz Parque. Como é que é dentro da comunidade palmeirense, assim, essas camadas, né? A galera novata, muito vitoriosa, e a sua geração que passou por vários problemas e também várias situações legais também, como o título paulista de 93. Com os títulos recentes, né, desde 2015, justamente quando o Allianz Parque foi construído e também culminou com a chegada da Crefisa no Palmeiras, parece que essa geração mais nova, não estou desmerecendo nem um pouco, mas não está acostumada a perder, né? Qualquer derrota já vira um caos, principalmente em Twitter, principalmente em redes sociais. E tem esse conflito, né, com os palmeirenses que há mais tempo já sofreram, principalmente de 2002 até 2015, com exceção de 2012, que teve um título, 2008 também, mas o Palmeiras montou uma equipe muito abaixo do que era esperado, anos 80 também, um pouco mais para trás, mas atualmente, com o advento das redes sociais, aí, desde 2015, quando chegou o Allianz Parque, chegou a Crefisa também, o Palmeiras tem feito bons elencos, tem ganho campeonatos, né? Então é difícil para o torcedor que cresceu nessa época ter uma derrota, e qualquer derrota vira uma lamentação em Twitter, xingamento para todos os jogadores. Não tem como você mudar isso. É muito cultural, a gente né? volta na questão da geração. Uma geração que está acostumada a ganhar vai querer ganhar sempre. E uma que mas já passamos Mais por épocas calejada, difíceis. Até aproveitando esse debate legal que vocês estão tendo, Muito obrigado. vamos pegar esse recorte que o Fábio fez com o Palmeiras, né, dessa geração que tem acompanhado. Eu acho que muito isso a gente pode encaixar também, por exemplo, em seleção brasileira. Sim. Porque, por exemplo, o Carlão de Freitas, eu cheguei no finalzinho, Eu né? peguei Mas o Carlão 94, pegou uma geração que, cara, tava disputando toda hora ali com os cabeças. Tanto é que entendeu? me dá conflito, Lupe. Assim, quando eu vejo o pessoal fala assim, tal jogador serve pra seleção. Cara, sinceramente, eu acho que não é qualquer jogador que vai pra seleção. Talvez por isso. Acho que hoje tem esse distanciamento Sim. entre a nova geração. A gente tá falando da nova geração, essa nova geração que torce pro Palmeiras, que tá acostumada a ganhar. E é uma geração que assiste o Brasil e vê o Brasil perder para Marrocos, vê o Brasil cair numas quartas de final para Croácia, perto de 7 da Alemanha. Então acho que é isso mesmo, acho que essa geração ela não está preparada para enfrentar crises, né? Digo no futebol, Sim. porque não vou nem falar Agora, para as outras o coisas. que me admira, o Lupe, no Palmeiras é assim, a seriedade com que o trabalho é feito.
Porque a gente, de noite aqui, enaltece o Flamengo também. Ok, o Flamengo é tão vencedor quanto o Palmeiras. Só que o Flamengo, a maneira de gerir o futebol é diferente. O Flamengo vai e gasta. Ele não quer, tudo bem que ele tem investimento, o maior do Brasil. Mas ele vai lá e gasta. O De La Cruz tá no River Plate, vamos lá, vamos trazer o De La Cruz. Não sei quem tá, o Davi Luiz tá ali, tá encerrando a carreira na Europa, traz o Davi Luiz. Ele não tá preocupado com as finanças. O Palmeiras, ele trabalha muito sério, preocupado com as finanças, não faz qualquer investimento, tá trazendo o Felipe Anderson, que seria um nome aí, mas está trazendo esse jogador de graça, só com os salários. Ou seja, o Palmeiras ele é tocado pela Leila Pereira como uma empresa realmente. O Palmeiras não faz aventura, não faz loucura, diferente do Flamengo. Até na questão só para pegar esse gancho aí, Fábio, até na questão da organização dessa empresa, né? Você vê que perdeu alguns profissionais para a seleção brasileira, vieram outras pessoas lá de dentro e que tem apenas, por exemplo, não vazou nada do Felipe Anderson. Porque não precisa falar, tem segredo de empresa, segredo de empresa. E ninguém conseguiu ali, meio que passar informação pra frente. Então, assim, são pessoas que estão preocupadas com a empresa. Percebo que no Flamengo, às vezes as pessoas elas ficam mais preocupadas com elas do que com a instituição. Sim. Pois não, Fábio, desculpa, viu, te cortar, meu amigo. Hoje você tá feliz da Além vida. disso, também o Palmeiras também apostou, no tempo pra cá, na base, né, também, que era antes o Palmeiras não fazia isso, começou a investir mesmo, dinheiro, investir planejamento também, estrutura na base, o que rende muitos frutos. Inclusive ontem, 2 gols foram de garotos da base, né? O Luiz Guilherme, o Hendrick, com a entrada de outros, o Vanderlan também, muitos jogadores que o Palmeiras antigamente, como o Flamengo fazia, contratava só os medalhões e acabava não olhando para dentro de si próprio, né? O Palmeiras agora com esses jogadores, além do ganho técnico, pode ter ganhos financeiros também daqui para frente e continuar nesse ciclo, né? Sem dúvida nenhuma. Aliás, já que estamos falando disso, vamos com o Gabriel Dudziak atualizar informações do Palmeiras, que venceu de forma espetacular o Independiente Del Valle. Em Quito, no Equador, o Palmeiras sabia que o jogo contra o Independiente Del Valle pela fase de grupos da Libertadores seria difícil. O alviverde, no entanto, não imaginava o tamanho do domínio que os donos da casa teriam no primeiro tempo. Com posse de bola e sem sofrer na defesa, o Del Valle abriu o placar com Kendry Paz em chute de fora da área aos 12 minutos e ainda ampliou aos 38 com Hoyos. Mesmo sem jogar bem, o Palmeiras descontou ainda no primeiro tempo com Hendrick de cabeça, na única chance que a equipe teve. No segundo tempo, o jogo já foi diferente. O Palmeiras marcou melhor, começou a ficar mais com a bola, criou e chegou ao empate aos 35 minutos com Lázaro. Parecia que o jogo ficaria no 2-2, mas ainda houve tempo para Luiz Guilherme, aos 49 do segundo tempo, determinar a virada em um belo chute de fora da área. Final, Palmeiras 3, Del Valle 2. Para o técnico Abel Ferreira, o alviverde sofreu muito com a altitude e o clima de Quito, mas os ajustes no intervalo e as substituições modificaram o jogo. Disse isso aos jogadores, calma, vamos corrigir aquilo que temos que corrigir, e fizemos uns ajustes, sim. Entramos muito melhor no segundo tempo, na minha opinião, porque a capacidade dos jogadores se adaptarem a este clima foi muito melhor. E pronto, acho que hoje os jogadores que entraram do banco ajudaram muito, e é isso que nós esperamos. Esta mistura da nossa experiência que temos com a nossa irreverência dá isto que vocês assistiram aqui hoje. Hoje o São Paulo entra em campo às 9 horas da noite para enfrentar o Barcelona de Guayaquil no Equador, também pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Será a estreia do técnico Luiz Ubeldia no comando do time, que pode ter novamente linha de 4 defensores após ter sido escalado com 3 zagueiros nas últimas partidas. O Santos joga na sexta-feira contra o Avaí em Florianópolis pela segunda rodada da Série B. O Peixe terá ao menos uma mudança em relação ao time da estreia contra o Paysandu. O lateral direito Aderlan, que sofreu uma fratura em um dedo da mão, será substituído por JP Sherman. Já o Corinthians volta a campo no domingo, quando enfrentará o Fluminense em casa pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro tentará encerrar uma sequência de 4 jogos sem vitórias e sem gols marcados em todas as competições. O goleiro Cássio, que falhou contra o Argentino Júnior e que desabafou sobre as críticas que vem recebendo, pode ser preservado pela comissão técnica e ficar no banco de reservas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Pois não, Lupe? Pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, o André Galassi, que é um torcedor assíduo do Palmeiras, ele me mandou Opa, até chora.
Me mandou um retrato aqui. Pra quem tá no YouTube, eu vou até colocar a foto. Peço licença ali depois pro Fábio Scheib sair. Mas só pra gente ver. Sai, Fábio Scheib. O Luiz Guilherme e o Hendrick, olha lá, juntos, que legal, hein? Cara. Na base. Deixa eu pegar aqui. Ele me passou a data dessa foto aqui. 2015? Foi em 2016, os dois com 11 anos. Que isso. 2016 e ontem tá na faculdade já. Não, 2016 eu já tava nisso aqui já faz um tempão. E os dois ontem fizeram gols, né? O Hendrick fez o primeiro e o Luiz Guilherme deu a vitória. Olha que legal, a base dando fruto, aquilo que o Fábio Scheib falou. Pra quem tá no YouTube, tem a foto dos dois ali, bem pequenininhos, com 11 anos em 2016. Cara, sabe o que eu imagino? Assim, os dois, vamos supor, no hotel, por exemplo, antes de um jogo importante do Palmeiras, ou numa seleção brasileira, de repente o Luiz Guilherme pode chegar, tem condições pra isso. Mas os dois conversando, cara, olha... A gente com 11 anos, né? Tinha um futuro, a gente jogava bem, mas não sabia se ia dar certo. Hoje a gente tá no Palmeiras, né, num time grande, gigante, o Hendrick já se despedindo aos poucos. É muito legal. As voltas que o mundo dá. E a nova promessa, né? O Estevam, ontem fez 17 anos. É muito jovem. 11 horas e 31 minutos. Na volta a gente fala mais de futebol, inclusive com olhares aqui para Campinas. Voltamos já. O Globo Esporte está comemorando 1 ano aqui na nossa região e a gente tem um convite para você. Participe da Arena Globo Esporte. Vai ter basquete 3x3, o desafio do chute a gol valendo brindes exclusivos. E se você curte jogos eletrônicos, vai poder desafiar os amigos no videogame. Traga a sua família e venha se divertir com a gente. É neste sábado e domingo, no Limeira Shopping. A participação é de graça, é só chegar. De segunda a sábado, o Globo Esporte é aqui na EPTV. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 25 de abril de 2024. A confiança da construção brasileira teve a segunda queda consecutiva em abril. O indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas recuou 1,4 ponto na comparação com março e ficou em 95,2. O resultado decorre da piora das expectativas dos empresários para os próximos meses. A avaliação sobre o momento atual ficou estável. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de um conjunto de ações que tratam do poder de investigação criminal do Ministério Público. Estão na pauta da Corte 8 ações que tratam de alcances e limites da atuação direta do MP na apuração de delitos. Os processos questionam as leis federal e estaduais sobre o assunto. Na quarta, o relator Edson Fachin julgou parcialmente procedente a ação que questiona se o Ministério Público tem poder de investigação criminal. Ele entendeu que sim, desde que o MP respeite os parâmetros previstos em lei para a condução de inquéritos policiais. Israel fez uma ofensiva contra a infraestrutura e um posto de observação do Hezbollah no sul do Líbano. As tropas israelenses também bombardearam os arredores de Rafah, em Gaza. Segundo os militares, pelo menos 30 alvos do Hamas foram atingidos. O mais alto tribunal de Nova York anulou a condenação por estupro de 2020 do ex-produtor de cinema Harvey Weinstein. A corte concluiu que o juiz do caso prejudicou o ex-produtor com decisões inadequadas. Como exemplo, o tribunal mencionou a permissão para mulheres testemunharem sobre alegações que não faziam parte do processo. Weinstein, no entanto, vai continuar na cadeia. Em 2022, ele foi condenado em Los Angeles a 16 anos de prisão por outro estupro.
As informações foram divulgadas pela agência de notícias Associated Press. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Antes de passar aqui para o futebol de Campinas, rapidamente abraçando a galera que participa pelo WhatsApp, pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas e pelo WhatsApp 998869070. O Carlos Matos, decisão sensata do Guarani de não disputar a Copa Paulista. Já passou vergonha no Paulistão. Na Série B será difícil, assim fecha o ano. Só com 2 campanhas no ano. Nem o Guarani nem a Ponte vão participar da Copa Paulista, né? Só pra deixar claro, que acho que foi ele que perguntou, o Carlos Matos, na semana passada. Só que assim, aí em termos de classificação para a Copa do Brasil, no caso do Guarani, só em título da Série B. Só título da Série B. No caso da Ponte, a Ponte está numa espécie de lista de espera da federação. Isso. Então é a Inter de Limeira e depois a Ponte. Ela é segunda aí nessa lista de espera. Aí depende dos times que estão na frente. Por exemplo, São Paulo, Bragantino e Palmeiras. Se 2 desses terminarem no G8, a Ponte está dentro. Se o Santos ganha a Série B, a Inter vai. Aí a Ponte precisaria de mais uma combinação. Um dos times da Série A no G8, o Palmeiras ganhando a Libertadores, Palmeiras ou São Paulo ganhando a Copa do Brasil. Bragantino sul-americano. O próprio Bragantino. Então, são boas, né, Júlio? Eu acho muito provável a Ponte entrar na Copa do Brasil do ano que vem. Principalmente por a classificação de São Paulo e Bragantino entre os 8. Hoje eu apostaria no seguinte cenário, Carlão. Provável. Santos campeão da Série B. Sim. Eu apostaria nesse cenário. O Santos vai, né? Aí entra como... Isso, aí o Santos vai. Aí já a Inter pega essa vaga, porque a Inter tá na frente da Ponte na lista de espera. E aí... Eu não vejo hoje um cenário que o Palmeiras não termina no G8 do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Eu não vejo esse cenário. Também não. Então, se o próprio Bragantino, o São Paulo, mas o Bragantino eu também não vejo fora do G8. Então assim, é mas muito o Bragantino provável. Tem a Sul-Americana. É muito provável que a Ponte esteja dentro do campeonato. Para o Guarani é uma pena, né? Mas você sabe que o torcedor tocou num assunto aí, e aí vai para Ponte Preta e Guarani. Como, se eles entrassem na Copa Paulista, eles teriam que entrar para conquistar. Para conquistar, tem que montar time forte, time competente, mesmo sendo Copa Paulista. Se for para entrar como a Ponte entrou aí em anos anteriores, é melhor não entrar mesmo. Porque só onera o caixa do clube, jogadores muito abaixo da camisa, só vai passar vergonha. Aí é melhor não entrar. Infelizmente, né, tem que dizer isso. Porque se nossas equipes fossem estruturadas, equipes organizadas realmente, daria para montar um time competitivo nessa Copa Paulista.
Perfeito. Mandar um abraço aqui também. O JP de Moraes está mandando um abraço para o Sandrinho, que está radiante com a grande virada do Palmeiras. A torcida palmeirense hoje em êxtase. Coitado do Botafogo. Pô, Não, essa aqui venceu. E, cara, sofre o Botafogo, hein, cara. Mas ontem venceu. O Diego Alves está feliz. Aí. O Wilson. Torcer para o Palmeiras é fácil. Depende da época, né? Depende da época. O Cris de Campinas está perguntando aqui sobre a Cris de Campinas está perguntando sobre o vôlei, a transmissão no domingo, né, Lupe? Isso. 9h30. O jogo começa às 10 horas da manhã, domingo, mas a partir das 9h30, a abertura da jornada para a disputa da decisão da Superliga entre Vôlei Renata e SESI Bauru. Você sabe que dia é hoje, Antônio? Hoje é dia 25 de abril. Comemorado o Dia da Contabilidade. Esse negócio de dia hoje tá meio perigoso. Né? A gente recebeu a informação aí. E o Marcelo tá mandando um abraço aqui para todos que são da contabilidade. Contabilidade é a rapaziada dos números, né? Eu não teria sucesso numa profissão dessa. Profissão responsável pelo controle, planejamento, coordenação financeira de uma instituição. Nossa, o que eu ia quebrar de empresa não tá escrito. Não, pô, você é bem. Próximo domingo, todos juntos aí torcendo para o Vôlei Renata, o Cid Júnior. Tá chegando a hora, hein, minha gente? Domingão, Cara, hein? que mobilização, em Recife. Né? Será que em Bauru... Depois a gente pode até perguntar... Eu vou lá pro Taquaral, hein? Pro Guarizo. Mas será que em Bauru... Até por... Sabe o que eu vou fazer? Será essa mobilização? Porque em Campinas Bauru eu tô sentindo... tem, porque Bauru já foi uma cidade que teve muito sucesso com basquete, com vôlei também, né? Mas não era o SESI. Tinha o SESI feminino. Tem, né? O SESI feminino, a Dani joga lá e tal. Que é bom também. Depois o Guarizo, se o Guarizo estiver aí, ele pode nos ajudar. Porque Campinas eu tô sentindo, cara, sabe aquela coisa, uma mobilização, uma energia muito bacana em prol do Vôlei Renata. O que seria legal, né? O Júlio é um cara que acorda cedo, ele levanta lá 8 horas no domingo, tá ok ou não? Tá, menos. Aí ele toma um café, 8h30 ele vai na lagoa, dá uma volta até 9h30, para no ginásio e acompanha o jogo. Depois que o pequeno Arthur entrou na minha vida, acordar 8 horas seria acordar tarde. Um privilégio. Quando eu passo das 7 eu tô comemorando já. Entendi. 11h43, intervalo na volta, Guarani Ponte Preta aqui no CBN Esportes. CBN, a rádio que toca notícia. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. H 11h45, vamos atualizar informações do Guarani. O Grão entra em campo na sexta-feira contra a Chape de professor Humberto Louser, que até outro dia estava no Guarani. E o professor Claudinei Oliveira, que hoje comanda o Guarani, até outro dia estava em Chapecó, trabalhando na Chapecoense. Uma grande confusão.
Mas com mais tempo, hoje no Arena, a gente explica o porquê dessas idas e vindas do futebol brasileiro. Que coloca frente a frente 2 treinadores que estavam em agremiações diferentes, mas que vão se encontrar amanhã, sexta-feira, 9 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Claudinei Oliveira do Guarani, ele deve ter novidades na lista de relacionados. Entre esses atletas está o atacante Lucas Paraíso, formado na base do Noroeste, mas que ganhou destaque quando defendeu a Portuguesa. Rescindiu o contrato com a Lusa e assinou em definitivo com o Bugre. Felicidade do Paraíso, mas também de toda a família. Inclusive o seu Feitosa, que eu mandei um abraço ontem aqui, pai do Paraíso, acompanhou a coletiva e o trabalho do jogador ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o atacante falou da importância da família e a reação quando eles receberam a notícia que Paraíso seria atleta do Guarani. É um sonho nosso, da minha família, né? Minha mãe, meu pai e meu avô, eles sempre me acompanharam. Meu avô é de São Paulo, minha mãe, ela mora na Alemanha hoje. Mas quando a gente ficou sabendo que o Guarani tinha interesse, eu não tive nem dúvida, né? Justo pelo meu pai estar aqui por Americana e pelo Guarani ser o maior clube do interior e um dos maiores do Brasil. Então, ele estar aqui nesse momento é muito importante para mim, fico muito feliz. E quando ele deu um grito assim no telefone, quando eu contei para ele que o Guarani tinha me comprado, que a gente chorou junto, foi muito legal, muito legal. Eu acho que quando a gente vem do futsal, a gente tem um raciocínio mais rápido, porque é um campo menor, e a gente, querendo ou não, é um espaço menor, então a gente tem que driblar mais rápido, tem que pensar mais rápido. Eu acho que a principal bagagem que a gente traz do futsal é essa. Eu comecei novo, acho que com 6 ou 7 anos no futsal, e com 11 anos eu fui para o campo. Então eu consegui desenvolver bastante coisa, bastante agilidade e tal, por conta do futsal. Não, eu já estou disponível. Eu cheguei, a gente treinou, o Guarani teve 40 dias de pré-temporada, se eu não me engano, né? A Portuguesa, ela voltou um pouquinho depois, né, do Paulistão. Então a gente teve eles tiveram um tempo maior de pré-temporada. O Claudinei até vi a entrevista dele, ele disse que quis levar para o primeiro jogo o time que já vinha na pré-temporada, tudo mais, entendo isso, mas espero ter uma oportunidade aí para o jogo de sexta já. Primeiro sobre a torcida, quando eu joguei aqui é uma pressão danada, né? Não param de cantar 1 minuto e ficam na nossa orelha ali. Cara, acho que jogar a favor vai ser muito legal, porque eu gosto disso, eu gosto da torcida empurrando. Claro que depende do meu rendimento em campo também, mas eu tô aqui para dar o meu melhor e espero contribuir. Com relação ao Caio, eu acompanho o Caio, né? Quando eu soube que o Guarani estava atrás de mim, eu sempre faço isso. Quando eu vejo que tem algum clube atrás de mim, eu olho todo o elenco, olho as pessoas ali da minha posição. Mas eu sei que eu vim para buscar, como eu disse já, para buscar um espaço, né? Eu quero sim a titularidade, isso é uma coisa que eu vou buscar, mas eu sei que tudo tem um tempo. É meu primeiro Brasileirão, né? É a primeira vez que eu vou jogar uma Série B, primeira vez que eu estou vestindo essa camisa, cara. Então, eu sei que eu tenho que buscar o meu espaço. É tempo ao tempo. Lucas Paraíso, novo atacante do Guarani, deve ser uma das caras novas na lista de relacionados para o duelo contra a Chapecoense. Lembrando que o Bugre não começou bem a caminhada na Série B, perdeu para o Vila Nova por 2-0 jogando fora de casa e faz o primeiro jogo agora diante do seu torcedor. Até queria ver se já divulgaram os ingressos. Já foi divulgado, Júlio? O preço dos ingressos? Eu não vi, não. Não, né? Ainda não divulgaram o preço dos ingressos. Mas, enfim, a gente traz aqui durante o Arena, amanhã no CBN Esportes, o preço dos bilhetes para a entrada na partida, no estádio Brinco de Ouro, amanhã, 9 horas da noite. E o Heitor tá fora. É o último, recebeu o cartão vermelho, né? O jogo já tinha terminado e o Heitor é desfalque certo para a partida. E quem também não deve mais vestir a camisa do Guarani é o Matheus Ludic. A informação do nosso companheiro Lucas Rossafa, ele que estava emprestado ao Boa Vista, né? Também passou por outros clubes, América de Natal, vai ter o contrato rescindido e não fica à disposição da comissão técnica para a disputa da Série B. Bom, vamos lá. Rapidamente, Carlão, Ludic fora do Guarani. Cara, o Ludic, eu não sei, é aquela coisa que, se o menino da base, muitas cobranças. Eu gosto do futebol do Ludic, acho um jogador moderno, jogador de força, claro, com limitações, principalmente no setor de marcação. Ofensivamente ele funciona, faz os seus golzinhos, isso é importante. Prova disso foi o gol num derby, na primeira experiência dele como profissional.
é um cara que acho que poderia ajudar para compor o elenco. Porém, a gente sabe que existe um desgaste, né, de relação entre o Ludic e a torcida do Guarani. Então, está sendo liberado que ele possa aí ter um caminho positivo na carreira. Lucas Paraíso quer brigar por espaço. No primeiro momento ele vem para compor, né? Até porque o Caio Dantas, de tanta coisa ruim que aconteceu com o Guarani lá em Goiânia, na derrota para o Vila Nova, o Caio Dantas ele sai desta situação, porque foi algo positivo. Ele não fez gol, é bem verdade, mas brigou, lutou uma barbaridade, deu passes, é um cara que vai ajudar demais o Guarani. Torcer para que não tenha nenhuma lesão no meio do caminho e que ele possa corresponder. Pelo menos contra o Vila Nova, ele deu sinais positivos de uma temporada importante com a camisa do Bugre. Pois é, o Guarani tem aí pela frente agora a equipe da Chape, do professor Humberto Louser. E vai... Giovanni Augusto aí também, né? Então, Cavicchioli. Só que é aquilo, né? Até comentei esses dias. A lei do ex, no mercado Série B, ela vai virar cada vez mais comum, porque todo mundo roda, né, Carlão? Todos os times, praticamente. Vamos ver aqui. Então, assim, sempre vai ter um cara que jogou no Guarani, um cara que jogou na Chape. Sempre vai ter. Mas com o Giovanni Augusto, como que vai ser, cara? Tô curioso. Ele fez... Você estava no Canindé, Lucas? Tava. Não. Foi a Adri, né? Eu estava. O Carlão estava. Eu acho que ele foi muito infeliz na comemoração. Desrespeitoso. Acho que ele perdeu o tom. O Giovanni Augusto tem direito de comemorar. Até de provocar, Júlio. Mostrar assim, sabe? Uma provocação legal. Mostra o número, mostra o nome dele. Isso. Às vezes o famoso shield do Romário. Isso. Ok, acho que fica no limite. Dentro. Agora, provocações pejorativas, eu acho que ele faltou com respeito a uma instituição que ele defendeu. Sim. E que um dia esse torcedor o aplaudiu. Não, e que um dia a instituição colocou comida na mesa dele. Na família dele. Você sabe que, Júlio, em termos de provocação dentro do futebol, eu até concordo com esse tipo de provocação que você diz. Vai lá, faz uns tiozinhos, aquele barulho, né, no ouvido, tá? Eu acho que vale, tá? Faz parte do game, né, como o pessoal gosta. Agora, de maneira pejorativa, você tirar sarro da maneira como o Giovanni Augusto fez. Tem jogador que... Uma coisa que não me sai da cabeça, que eu fiquei chateado até pela maneira... Quando o Lucas Lima ele sai do Santos, ele provocou o Palmeiras toda a vida, ele vai para o Palmeiras e fica provocando o Santos. Eu acho um negócio tão bobo, tão desnecessário. Né? E o Giovanni Augusto, a provocação dele no Canindé foi totalmente desnecessária. E amanhã a recepção acho que não vai ser legal para ele. Né? Ó, tem Matheus... Julio. Oi, Xabi. Ainda sobre esse tema de provocação... O próprio Luiz Adriano, né, Fabião? Lembra? Luiz Adriano, chato também. Não, exatamente. E teve um caso ontem também que chamou bastante atenção, foi a apresentação do Edenilson no Grêmio, né? Edenilson tem bastante história no Internacional e ontem na apresentação, na entrevista coletiva, ele fez questão de enaltecer o Internacional, fez questão de enaltecer o clube que ele defendeu mais de 300 jogos com o Internacional e agora defendendo um grande rival. A gente sabe da rivalidade entre Grêmio e Internacional. Ontem ele foi apresentado e fez questão de falar da potência que são os dois times, né? E não falando mal alguma coisa da torcida, ou deixando em segundo plano o Internacional. Ele fez questão de falar super bem das duas equipes lá do Sul. 11h53, agora a gente sobe a Avenida Ayrton Senna, Avenida dos Esportes, para falar da Ponte Preta. Que enfrenta o Goiás domingo 6 horas da noite no estádio L. Pinheiro, a Serrinha, o zagueiro Joilson, que marcou o primeiro gol da Ponte na Série B no empate com o Coritiba em 1-1. Ele falou a respeito do gol marcado e projetou o duelo contra o Esmeraldino. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade, uma sensação única, né, um sonho realizado de estar vestindo essa camisa. Infelizmente, aí a gente não conseguiu resultado positivo, né, a gente queria muita vitória, mas pela situação do jogo, um jogo difícil, se tratando de um grande concorrente também ao acesso, acho que foi importante somar dentro de casa. Bom, falar do time do Goiás, né, um time difícil, né, um concorrente aí direto também, né. Mas sabemos da nossa capacidade, vamos lá em busca da vitória, né? Sabemos da dificuldade que vai ser esse jogo, mas pezinho no chão, pensando em jogar jogo, mais uma final e a gente tem totais condições lá de sair com a vitória. Bom, a disputa sadia, né? A disputa sadia, quem tem a ganhar com tudo isso é a Ponte Preta, né? Tem grandes jogadores, grandes zagueiros aí, é uma disputa muito boa e quem obrigar a te escalar aí tenho certeza que vai dar conta do recado. E tudo indica que o Joilson deve ter o mesmo companheiro de zaga da partida contra o Coritiba no duelo contra o Goiás, porque o Sérgio Rafael, que saiu machucado no segundo tempo do duelo contra o Coxa, passou por exames, ele está realizando um trabalho no campo
e um trabalho também de fisioterapia e não deve ser problema. Pode ser utilizado pelo técnico João Brigatti. Outro atleta que também não deve ser problema, inclusive treinou ontem, na verdade na terça-feira, foi o Luiz Felipe, que também saiu machucado. Gé treinou hoje, mas no time de baixo. Gabriel Novaes deve ser mantido. Em meio a toda aquela polêmica, tudo resolvido. A princípio, o jogador vai ficar aí à disposição do técnico João Brigatti, mas perdeu a vaga. Gabriel Novaes, por enquanto, segue como o titular no ataque da Ponte. E o Gé, que é o artilheiro da temporada 2024, com 4 gols, fica no banco. Hoje eu tive a oportunidade de conversar, Carlão, com o presidente da Ponte Preta, né, o Eberlin, que disse que o Gé está nos planos, já foi repreendido aí, né, e que o erro foi ele ter ficado frustrado. Mas eu achei interessante que ele bateu muito na tecla de em nenhum momento o Gé disse que não vestiria a camisa da Ponte. O jogador fica evidente, né, vem um Santos, Sim. vem um time da Série A, com a possibilidade de contratar, o jogador gera uma expectativa grande mesmo. Agora, o importante é o Gé entender que a negociação ficou para trás e que se ele não retribuir dentro de campo, ele vai perder chances de futuras negociações. Sim, esse é um posicionamento do Marco Antônio Eberlin, mas o próprio João Brigatti, na entrevista coletiva, ele falou sobre isso. O Brigatti passou por situações... Claro, em outros tempos do futebol, a lei era diferente, mas o Brigatti passou por situações parecidas com a do Gé, vestindo a camisa da Ponte Preta. O Brigatti teve uma proposta concreta do Flamengo na época, porque o João, como goleiro, ele frequentou todas as seleções brasileiras, a base, né? Não chegou na seleção profissional, mas até o sub-20 ele era convocado, participava de competições, e o Flamengo veio com a proposta. A Ponte Preta não liberou, o Brigatti se frustrou. Ele não citou este exemplo, mas ele falou que as negociações, elas acontecem ou elas não acontecem, como foi no caso do Gé, e frustra. A frustração é normal e às vezes ela tem até que acontecer. Porque o cara quer subir degrau, evoluir, e ele iria para um Santos. Não aconteceu, paciência, cabeça no lugar, deixa a tristeza de lado, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E o Gé tem condição. Tem as limitações? Claro que tem, mas é um cara que, se trabalhar direitinho, corretamente, com responsabilidade, o Gé tem muito a evoluir e quem sabe daqui a pouco chega aí uma proposta de um grande time novamente. E a gente estava comentando aqui sobre rede social, né? Até comentamos que o presidente da Ponte, o Eberlin, ele se preocupa muito, né, com o que é falado nas redes sociais, seja em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, Instagram e tudo mais. Só que essa atitude que ele falou que não teve, que o Gé não vai vestir a camisa mais da Ponte Preta, foi uma situação do próprio Gé, quando ele tira todas as fotos da rede social com a camisa da Ponte. Aí Faltou que o Marquinhos olhar no Instagram do Não, tudo bem, mas eu acho que assim, aqui a gente não disse isso, que ele não vestiria mais a camisa, né? Acho que nem o Heitor colocou na matéria dele, né, que ele não vestiria mais a camisa, mas isso deve ter sido uma mensagem que circulou nas redes sociais com base na rede social do Gé. Olha que coisa maluca, né? A gente fala, não precisa dar tanta bola para rede social, só que uma atitude já leva a pensamentos que podem aí nem sido ventilados, como essa questão do Gé deixar a Ponte, nunca mais vestir a camisa da Ponte. Só uma informação, inclusive, que o Gé já tinha dado. O Gé, mesmo se estivesse à disposição contra o Coritiba, seria reserva do Gabriel Novaes. Ou seja, o Gé começa o Campeonato Paulista muito bem. Inclusive, o jogo contra o Santos, apesar de não marcar, ele jogou muito bem. Até me surpreendeu aquele jogo. Mas, antes de pensar numa futura proposta, o Gé agora precisa pensar em recuperar um espaço que hoje é do Gabriel Novaes. E o Gé, ele tem que se apegar na evolução que ele teve em relação a 2023. O 2023 do Gé, ele faz uma Série A2 incrível, em que ele aparece para o futebol nacional, foi artilheiro, foi campeão e tudo mais. Começa uma Série B ruim, depois passa pela cirurgia, né, nas costas, e aí a gente tem que entender que demora para o jogador entrar no ritmo. Agora, o 2024 do Gé, o início foi promissor. O Gé chegou a liderar a artilharia do Campeonato Paulista junto com o Rafael Veiga num certo momento. Depois caiu de produção. Ou seja, o Gé tem condições de evoluir. Ele já demonstrou isso. Então cabe a ele, né, a cabecinha no lugar, treinar, para ele voltar a marcar gols e despertar o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro. E aqui o Cristiano Salvione, pra gente encerrar o programa, tá perguntando por que a final da Superliga é em outro estado, já que são 2 times paulistas. Porque a CBV sempre institui uma data, né?
televisão. Um local neutro, né? Isso é definido lá atrás, Lá né? atrás, No exatamente. conselho arbitral dos times. Então é isso. É igual então. a Supercopa do Brasil, né, cara? Isso, igual a Champions League. Enfim, Libertadores hoje, Libertadores, assim. A Sul-Americana também é assim. Sul-Americana é 4 horas tem arena, hein, gente? A gente vai falar muito de vôlei, muito de Guarani Ponte, muito Até de já. Palmeiras, hein, Fábio Scheibe? Grande abraço a todos e amanhã, 11 horas da manhã, a gente tá de volta com o último CBN Esportes da semana. Valeu! Um abraço. CBN Esportes Campinas.